estimada irmã, estimado irmão, que acompanha esse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Boas-vindas nesse sábado, dia 3 de junho de 2023. Para a nossa reflexão de hoje, escolhemos o texto do Evangelho, que é Marcos 11, capítulo 11, versículos 27 a 33. No versículo 27, primeiro versículo desse Evangelho de hoje, está dito que Jesus retorna novamente a Jerusalém. Então, quando ele tinha estado antes? No capítulo 11, versículo 1, Jesus tem aquela entrada magnífica em Jerusalém, onde ele é acolhido como Messias, como Salvador, como de fato o Rei de Israel. Jesus, nesse dia, entra acolhido pelo povo, entra no templo, passeia pelo templo e depois, ao entardecer, volta para Betânia, provavelmente a casa de Marta, Maria e Lázaro. Não está dito que era na casa deles, mas volta para Betânia. No dia seguinte, ele volta a Jerusalém, no capítulo 11 ainda, versículos 15 seguintes, e ele realiza a expulsão dos vendilhões, cambistas e compradores e vendedores de animais. Nesse gesto de expulsar cambistas e vendedores, Jesus toma uma atitude muito rígida, mas ao mesmo tempo com muita autoridade, e mostra de fato qual era a finalidade do templo, conforme diz Isaías 56:7. A finalidade do templo era ser uma casa de oração para todos os povos, e não uma casa de comércio. João usa até a expressão spelaion, ou seja, covil. Então, depois de expulsar os vendilhões, Jesus sai de novo da cidade. Se vai ao Monte das Oliveiras ou a Betânia, não está dito, mas ele sai da cidade. Então agora seria a terceira vinda de Jesus, terceiro dia de Jesus em Jerusalém, e ele passeia pelo templo. A expressão grega é peripatel, significa alguém que fica circulando, observando, vendo, talvez até instruindo os seus próprios discípulos a respeito do templo e da sua finalidade. E nisso aproxima-se então os sumos sacerdotes, os doutores da lei e os chefes do povo. E querem saber com que autoridade Jesus realizava as coisas que realizava no templo e nos arredores. A pergunta, na verdade, seria: é preciso ter autorização de quem para fazer o bem? É preciso ter autoridade para fazer o bem? Embutida na pergunta das autoridades de Jerusalém seria assim: mas quem te enviou? Qual é a tua instrução, teu grau, tua autoridade política, moral, econômica, etc. E Jesus não responde à pergunta dos investigadores, mas retruca com outra pergunta. Ele pergunta sobre a autoridade do batismo de João Batista. Se eles respondessem de onde vinha a autoridade de João Batista, Jesus poderia dar a mesma resposta para eles. Mas eles pensaram: se dissermos que é dos homens, não podemos dar essa resposta porque está errada, porque todo o povo tinha João como um profeta, tinha como um enviado de Deus, como um embaixador de Deus. Se dissessem que era dos céus, portanto de Deus, a autoridade de João Batista, Jesus poderia dizer: mas e por que não cresces nele? Da mesma forma, então, que não haviam acreditado em João, estavam não acreditando em Jesus. Então, como eles respondem, não sabemos, Jesus também não dá a resposta, mas continua realizando aquilo que tem que realizar, que é a vontade do Pai. Nesse aspecto, poderíamos até anexar a exortação de Jesus no capítulo 6, versículo 46 do Evangelho de Lucas, quando Jesus pergunta à multidão: por que me chamais de Senhor, se não fazeis aquilo que eu mando? Então, no Evangelho de hoje, está a grande provocação feita a partir da pergunta dos fariseus, escribas, doutores da lei a Jesus,
E a pergunta que Jesus faz sobre a autoridade do batismo de João: é preciso ter autoridade para fazer o bem? É preciso, de fato, entender de maneira assim política, econômica e ética que o bem é um imperativo, independentemente da religião, independentemente do rito, independentemente das suas propostas? O evangelho que vem de Deus é um só. E esse evangelho tem a grande missão de curar, transformar, modificar, libertar e construir. Quase como se fosse a vocação de Jeremias no capítulo 1, versículos 5 a 10. Então, nesse aspecto, o evangelho de hoje nos provoca a ação do bem, não importa onde nem o lugar, mas de maneira particular, a finalidade do sagrado, que é o templo, é de ser um lugar de oração, um lugar de conversão e um lugar de transformação para todos os povos, todas as línguas, todas as raças e todas as religiões. Vamos começar hoje a acolher em nome da autoridade de Jesus e de João.